Nós estamos nessa semana, na segunda semana do propósito da campanha. Quantos lembram o nome da campanha que nós começamos semana passada? Semeie, fé e colha milagres. Ou plante, fé e colha milagres. Amém? Nós temos ali atrás um casal ali, né? Eu não sei se é casal. São um casal? Oi? É a Cris? Já vai no GCR lá, né? Que bom, Cris. Sejam bem-vindos. É o esposo? É esposo. E a filhota? Ali do ladinho? A filhinha ali. Como é que ela chama? Maria Vitória. A Cris e o seu esposo chama? Luciano. Que bom. Sejam bem-vindos à casa do papai. Silvia ali, os demais são da casa. Glória a Deus. Nós iniciamos na semana passada, uma campanha como aquilo que nós estamos aqui como alvo. E por isso você talvez esteja vendo aqui na frente, alguns objetos, algumas fotos, chave, que eles estão representando algo aqui que esses irmãos estão colocando diante, da presença do Senhor. E não apenas esse palco, esse púlpito, mas sobretudo a presença do Deus verdadeiro que está em todo lugar, em toda parte. Aqui está como uma entrega daquilo que nós estamos oferecendo, buscando, clamando ao Senhor. E na semana passada nós falávamos que nós queremos falar sobre 4 pontos, nessa primeira parte, e depois 3 pontos que vão dar essas 7 semanas. Então, na semana passada, nós falamos sobre Romanos 4, e dos versos de 1 a 8. O primeiro ponto que nós tratamos semana passada foi: a fé não é mérito humano. E nós vamos continuar hoje falando do segundo ponto, ou do ponto segundo, que é dos versos 9 até o 17. Eu gostaria de ler, que se acompanhasse a leitura. Romanos 4, dos versos de 9 a 17. Diz assim: essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. 10. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Se você não continuasse lendo, em que momento que você acha que foi que Deus creditou para a vida dele essa justiça? Foi antes ou depois da circuncisão? Boa noite, seja bem-vinda. Foi antes ou depois? Saulo conhece o texto ou ele já acompanhou? Irmãos, foi antes. Lembra que nós falávamos semana passada, o primeiro ponto foi: a fé não é mérito humano. E hoje nós vamos falar sobre: a fé é para todos, não apenas para um povo. Amém? A fé é para todos, não é apenas para um povo. Por que Paulo está falando isso, irmão? Porque ele está falando claramente para o povo, que estava debaixo da circuncisão, que eram os hebreus, os judeus, E é lógico, os hebreus estão inseridos dentro do povo, dos judeus. Porém, ele está querendo mostrar aqui para nós, irmãos, que essa justiça não é apenas para um povo como os judeus. Embora eles tenham o seu lugar, depois, se você continuar caminhando, nós já acabamos de passar por Romanos capítulo 11, que Paulo vai mostrar claramente, o lugar que os judeus têm como promessa, e isso ainda está de pé. Porém, nem todo judeu acessa, a vida e o propósito que já veio em Jesus Cristo. E Paulo, então, ele está aqui mostrando para cada um de nós que aquilo que foi imputado como justiça não foi por causa da circuncisão. Você sabe que o ato da circuncisão era um ato que eu não vou
poder falar muito sobre isso, porque senão a gente acaba indo para outro lugar. Mas a circuncisão, ela era feita no prepúcio da vida de um menino. Quando ele completava 7 anos, ele tinha que passar por essa circuncisão. Isso era uma marca, uma cicatriz de um alvo que Deus tinha estabelecido na antiga aliança, falando sobre um pacto. O que é circuncisão? Quantos sabem o que é circuncisão? Isso mesmo, tá certinho. Não, a circuncisão é tirar o excesso da carne. Por isso que algumas pessoas, quando elas têm um problema, o que precisa ser feito? Uma operação para que se tire o excesso da carne do prepúcio, né? Que é do pênis do homem. Aquilo era uma marca que Deus tinha estabelecido, tirar o excesso de carne. Qual é a circuncisão que é feita na nova aliança? A circuncisão feita onde? No coração. Então vamos continuar o texto para a gente ir compreendendo mais. Verso 11. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça, que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. 12. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou o nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então Abraão, ele recebe uma justiça mesmo antes de ser circuncidado. 13. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que lhe havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Diga comigo, justiça da fé. Você tem, eu tenho. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós, irmãos. Existe uma justiça que vem pela fé, que não vem pelos méritos. Não vem porque você fez alguma coisa, vem porque Cristo fez alguma coisa. Foi porque Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar. Isso abriu para nós uma possibilidade que é fé. O que é fé? Certeza. Eu tenho certeza que Ele fez. Mesmo eu não estando lá, mesmo eu não vendo, eu tenho certeza que Ele fez. E aí a gente sempre, às vezes, dentro de uma construção lógica, vou te dar um exemplo simples, mas que você vai entender muito bem. Talvez você nunca precisou fazer um teste de DNA para saber se você é filho do seu pai e da sua mãe mesmo. Você acreditou que você é, certo? Se você fez, você comprovou o que você é ou o que você não é. Mas você acreditou que você é filho do seu pai e da sua mãe. Perfeito? Ah, mas eu tenho uma certidão. Aí tem gente que diz assim, a Bíblia é só um pedaço de papel, a certidão também, fica sem ela. Você tem um CPF, perfeito? O que é um CPF? O que significa essa sigla? Cadastro Pessoa Física. Você sem um CPF, você consegue se movimentar nesse sistema chamado a gente vive? Não? Sem uma certidão, alguém que é achado e não se descobre, ele é enterrado como o quê? Ninguém sabe quem é. Irmãos, você vai ver e perceber que as coisas que agem pela fé, que são pela fé, elas não precisam necessariamente serem provadas, até porque, sabe, essas questões, né, o papel, sabe, é um documento, é importante, sim, mas você vai que essa esfera vai muito mais além do que aquilo que você consegue. Ah, porque é um papel. Ah, é porque você recebeu e concebeu a ideia. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Você nunca precisou fazer um DNA. E se você não é, você foi adotado, você é filho, amém? Isso é maravilhoso. Deixa eu continuar. Verso 14? Ou já passei aqui? Pela justiça? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor
Cadê, gente? Estou lendo aqui nesse... Que vi pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Então a lei é importante para ela marcar, saber se é certo ou se é errado, mas não é ela que decide, né, sobre a justiça. Por esse motivo, verso 16, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o Pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. O que está acontecendo? O que Paulo está afirmando? É Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Você sabe por que Deus está falando isso aqui? Deus, quando fez a promessa a um homem que antes de se chamar Abraão, ele chamava Abrão. O significado de Abrão é um pai elevado. Depois Deus muda o nome dele e chama ele de Abraão, um pai exaltado, um pai de todos. Essa é a ideia. Porque quando Deus faz a promessa a Abrão, ele tinha 75 anos. E ele só vai ter um filho, o filho da promessa, o Isaque, que Deus tinha dito que das entranhas deles, Deus daria um filho, e que seria com Sara, e não que seria com uma outra, né, como foi o caso com a sua serva, que nasceu Ismael, com Agar, mas sim seria o filho que Deus tinha dito que daria. Isso vai perto dos 100 anos de idade, quando Abrão, ele vai ter esse filho. Aí eu fico imaginando, quando Sara, e você vai ver, não está aqui nesse contexto, mas quando Sara, ela fica sabendo que ela vai ter um filho, a Bíblia diz que ela ouve essa conversa, e o anjo aparece e está falando com Abraão, e a Bíblia diz que ela se ri. Por quê? Sara tinha 90 anos de idade, e ela mesmo diz que ela já tinha passado dos seus dias, significa de fertilidade. E Deus falou que ela vai ter um filho. O que ela faz? Eu também me riria. Talvez essa risada é uma risada de nervoso. Falei, que está de brincadeira? Como é que eu vou ter um filho? Meu marido tem quase 100, eu tenho quase 90. Ou 90, aí como é que eu vou ter filho? E Deus, quando vem para falar com Sara, Deus fala, Sara, eu vi que você riu. E ela tenta dar, como a gente diz na gíria, uma miguezada e fala, não, senhor, eu não ri não. Riu sim. E o seu filho chamará o quê? Isaque. O que significa Isaque? Filho do riso. Parece que Deus às vezes provoca algumas coisas, né? Tipo assim, Sara, mesmo você se rindo, talvez duvidando, eu quero te lembrar que ele vai ser um sorriso para a tua vida. Ele vai ser uma alegria para a tua casa. Você que estava achando que era uma mulher desprezada, eu vou, daqui a 1 ano eu volto e você conceberá um filho. E é isso que a palavra está dizendo, que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Meu irmão, tem coisas na sua vida que você acha que já era. Morreu, perdi, não tem mais jeito. Se Deus tem promessa, se Deus disse, Deus é capaz de chamar à existência aquilo que parece que não tem mais jeito. Posso ouvir um amém? Se tem promessa. Agora a questão é, existem coisas que a Bíblia já falam que são nossas promessas. É sua promessa, é minha promessa. O que eu e você precisamos fazer? Eu preciso apenas ter uma posição de quê? Diga fé.
Por isso, esse ponto 2 aqui, o segundo ponto é: a fé é para todos, não apenas para um povo. Não era só para Abraão, não era só para os judeus, é para todos aqueles que acessam a fé como uma obra primária da justiça que Deus sempre teve em mente, que era quem? Jesus Cristo. A promessa não era nem o Isaac em si, irmão. O Isaac era apenas aquele que levaria uma semente até o Salvador, porque é a partir desse momento que Deus vai estabelecer um pacto para dizer: é dessa descendência que eu vou suscitar o Salvador. Na verdade, desde Gênesis, né, capítulo 3. Mas aqui Deus está reafirmando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente acha que é o Isaac em si. É a descendência do Isaac. E precisamente Paulo vai falar isso no livro de Hebreus, falando sobre o descendente, quem? Jesus. É em Jesus que a nossa realidade muda. É em Jesus que a nossa história transforma. É em Jesus que a minha vida, meu irmão, ela toma um novo rumo. E graças a Deus por isso. Talvez você teria que me encontrar em outro lugar. Talvez numa clínica, dependente de alguma coisa. Talvez, dentro de um presídio. Não que essas pessoas estão fadadas, sabe? Isso é a desgraça, acabou. Não. Mas as consequências dos erros dos pecados nos levam a colher algumas semeaduras que são ruins. É verdade ou não é? Começou com uma inocência, com uma coisa, influenciado por isso ou por aquilo, ou por vazios do nosso coração. E nós fomos sendo envolvidos. E quando nós percebemos, a coisa já está fora do controle, eu não sei como é que resolve isso. Como é que eu me livro disso? Como é que eu me livro da bebida? Como é que eu me livro da droga? Como é que eu me livro da prostituição? Como é que eu me livro do adultério? Porque é uma tentativa do ser humano de querer se saciar, aonde só existe um lugar onde nós somos saciados. É aquilo que a mulher samaritana encontra lá em João capítulo 4. A água que ela precisava não era só uma água natural. Jesus mesmo disse para ela. Jesus estava dizendo: a água que você precisa, eu tenho. É a água existencial. Você tem que saber por que você nasceu. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para ser, sabe, Deus deseja nos fazer habitar em família, ter uma família. E mais do que ter uma família sanguínea, Deus nos deu uma família, que são vocês. Vocês são também nossa família. Amém? Irmãos, irmãs, amigos e amigas. E eu vou terminar dizendo, eu já li até qual versículo? Já li todo, até o 11, né? Até o 17. Até o 16 que eu li? Não, já li o 17. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência, elementos inexistentes, como se existisse. Paulo aqui, ele está mostrando para nós nessa carta, nesse tratado de Romanos, capítulo 5, ele nos lembra que Abraão foi declarado justo antes de ser circuncidado, irmão. Está lá no verso 10. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão? Por quê? Foi pela fé, não é apenas pelo um ato religioso, desprovido, vazio de Deus. Você vai perceber, irmãos, que muitas vezes, nós como protestantes, né, que chamam o povo, os crentes, existem as pessoas, né, os católicos, que também são cristãos, né? Muitas vezes nós podemos pegar coisas, como nós podemos olhar para a Bíblia tantas vezes e fazer com algum determinado situação ou objeto se torne um fetiche para nós. O que é um fetiche? É algo que você pega e que você deposita nesse negócio aqui toda a sua esperança. Ela não é apenas uma maneira ou de te ligar ou de te conectar. Não é isso aqui que está definindo a sua resposta. O que vai definir a sua resposta é a sua fé. Amém? Aqui é só algo que te faz lembrar, te faz dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou comparecendo, eu estou dizendo. Sabe por quê?
não tenho tempo para explicar isso, mas a Bíblia diz que uma certa ocasião, o povo de Israel tinha uma arca chamada Arca da Aliança, e essa arca tinha sido levada pelos inimigos. E o povo de Israel associava que aquela arca era a presença de Deus, mas eles achavam que aquilo era um objeto da vitória deles. Então eles conseguiram trazer a arca de volta. Então quando a arca volta para o meio do povo, né, para o arraial, eles celebram, eles cantam, eles vibram, e eles saem para a guerra com um povinho pequeno. E eles vão lutar, e eles tomam, como diz na gíria, os nordestinos uma peia. Acho que é os nordestinos que falam isso, né, se eu não me engano, né? Povo do norte, do nordeste, não sei. Tomou-lhe uma peia, tomou-lhe uma coça. Por quê? Porque eles achavam que a arca em si é que trazia a vitória, e eles esqueceram do Deus da aliança e da arca. Sabe o que eu e você precisamos aprender com isso? Por isso estou falando aqui, não é apenas para um povo, é para aqueles que acessam pela fé. Amém? E isso, eu estou inserido, você está inserido, irmão. Então, isso significa que a justiça pela fé não depende de rituais religiosos ou de pertencimento étnico. Ah, mas eu não sou judeu, eu não sou, sabe, lá do primeiro mundo, sabe, se eu nascesse num país assim, meu irmão, não está na etnia, não está, ainda que existam benefícios, existam isso, ok, a gente consegue compreender que existem estados, países que estão melhor, mais bem desenvolvidos do que a gente, mas não é isso que me define e te define. O que me define é a minha fé depositada no Deus verdadeiro e único, aquele que eu não ando pelo que, mas ando pelo que creio. Continue crendo. Se você não se demover da fé, daquilo que você acredita, você vai ver o resultado vai chegar. Se é que ainda não chegou. Porque muitos resultados já chegaram na minha vida. Ai de mim se ele não tivesse chegado. É verdade ou não é? Não é, Carmen? A Carmen é um exemplo disso. A gente sempre gosta de falar isso. Deus me deu um grande presente no dia do meu casamento. Junto com a Cíntia. Que naquele lugar, Deus nos deu a nossa primeira ovelha como casa e família. Que foi a vida da Carmen. Ela era namorada de um amigo da Cíntia. O amigo se foi, mas a Carmen ficou. E se converteu, sabe? E a gente tem até algum acesso a esse amigo ainda, né? Que foi namorado dela. Mas assim, ele fez um caminho e ele nunca, sabe, firmou dentro do propósito com Deus. E a gente ainda crê, a gente ainda ora, amém? Para que Deus o alcance, porque o propósito também é para ele, amém? É para cada um de nós. E eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Eu não quero ficar falando, chamando aqui atenção para mim. Mas eu sou fruto dessa graça e dessa fé. Eu posso garantir para você. A gente sabe que o caminho que a gente vai fazendo, esse caminho vai nos levar a algum lugar. E os caminhos que eu andava e fazia, e provavelmente você também, os resultados finais não seriam nada bons. Mas graças à intervenção da salvação do nosso Senhor. A pregação que me chegou, sabe? E olha que eu nasci num lar cristão, hein? Eu nasci num lar evangélico, mas o Deus dos meus pais não era o meu Deus. Eu precisei assumir a minha decisão pelo Cristo que se revelou a mim e tem se revelado também a você. Amém? E eu quero terminar essa parte aqui dizendo o seguinte: essa justiça pela fé não depende de rituais religiosos ou de pertencimento étnico. Portanto, verso 16 diz assim: é pela fé, para que seja segundo a graça. Meu irmão, se não for pela fé, a graça, ela não tem sentido. Porque se é mérito, se eu faço alguma coisa, lembra que Paulo vai dizer, se você trabalha no final do mês, o seu chefe não é maneiro porque ele paga seu salário. Porque isso é dever dele fazer. Você trabalhou, você recebe. Mas quando você não faz nada, mas mesmo assim acessa a fé e a graça, ela comparece e fala, uau, isso é poderoso. Porque o que eu merecia, o que você merecia, era castigo eterno. Mas o que eu tenho pela graça, salvação eterna.
Amém? Vida eterna, vida de abundância. É isso que Jesus tem nos liberado para nós, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei. A da lei era os judeus, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Abraão torna-se pai de todos os que creem, por isso essa figura emblemática, tanto judeus quanto gentios, significa judeus e não judeus. A promessa de Deus de fazê-lo pai de muitas nações foi recebida não pela lei, mas pela fé. Quando Deus fala a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, uma grande multidão. Ele recebeu isso como o quê? Pela lei? Ele recebe isso pela fé. Ele crê e Deus faz o quê? Pum! Bate o martelo, ele acredita. Sabe, a gente já não é mais desse tempo, mas eu cheguei a viver isso, eu não sei se você viveu. Eu acho que muito pouco hoje, eu não sei, alguém aqui ainda usa talão de cheque? Tem gente que me olha até atravessado. O que é isso? O talão de cheque, eu já fui bancário. O talão de cheque, quando você põe um valor, o André também trabalhou no banco, né, André? Sabe como é que funcionava isso lá nos tempos antigos? Você passava lá um cheque de R$1.000. O que garante que esse cheque ele valia R$1.000? É quando ele passava por um processo que chamava compensação. Ele tinha de um dia para o outro uma avalia para saber se você tinha aquele dinheiro mesmo na conta. Então, o cheque era compensado por aquilo que tinha garantia. Qual era a garantia? O dinheiro que você tinha na conta. Pensa nessa ideia. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te fazer pai de nação. E Abraão disse assim: eu creio. Sabe o que Deus faz? Pega um cheque e acredita na conta de Abraão. Diz: Abraão, porque tu creu, eu mesmo vou compensar aquilo que você está dizendo, eu creio. Posso ouvir um amém? Você está entendendo o quanto que é importante você crer? Por isso que a Bíblia diz: o meu justo vive pela fé. Você não vive por um rito. Não é porque você vai fazer essa campanha que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir porque você tem fé e você tem depositado a tua crença naquele que te ouve, naquele que te responde. Mas porque você está aqui nesse propósito e Deus sabe da nossa decisão. E às vezes Ele está nos treinando, como nós falamos algumas semanas atrás. A nossa fé precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada para a gente desenvolvendo os músculos espirituais. E eu termino com a seguinte aplicação. Na semana que vem a gente vai falar sobre o terceiro ponto, que é a fé confia no impossível. Amém? Mas antes, quero fazer a aplicação desse ponto 2. A fé quebra barreiras. Diga comigo: a fé quebra barreiras. Escute o que eu vou falar para você. Ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Talvez você esteja orando e intercedendo por pessoas que não estão aqui. Talvez não esteja nem no Rio de Janeiro. Talvez nem esteja nesse estado. Talvez esteja em outro país. Deus não tem problema com a questão geográfica. Com a questão, como é que é a outra palavra que eu posso dar? Territorial. Não tem. Deus é o Deus que ouve e atende e Ele socorre e Ele vai aonde tem a necessidade. Escute o que eu vou falar para você. Não é que Deus só vai aonde que Ele é chamado, mas aonde Ele é chamado, Ele vai. Porque às vezes Deus, eu não estava nem aí, mas irmão, assim Ele veio para me buscar. Você imagina que alguém que está pedindo, clamando. Quem é pai e mãe aqui sabe, irmão. É um instinto. Quantas de vocês, mães e pais também, com muito sono, se levantou para amamentar seu filho, para trocar seu filho? Se fosse de outra maneira, tu não fazia isso nem a pau. Entendeu? Mas existe o quê? Um instinto de cuidado. Você imagina, a Bíblia diz, se nós como pessoas que somos más, fazemos coisas que não são boas, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Olha o que a Bíblia diz: quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito, não vos dará as demais coisas. Posso ouvir um amém? Diga comigo: o caminho para Deus é o mesmo para todos.
Tem gente que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Quantos acham que isso está certo? Eu também. Você vai entender o porquê. Porque no fundo, todo mundo veio dele, tem que voltar para ele. A questão é como que volta. Como que vai? E eu quero dizer, eu não vou na minha garantia. Eu vou na garantia do meu Salvador. Do sangue dele, a vida dele, é ela que se coloca. Todas as vezes que o diabo vem dizer, tu acha que tu merece? Eu nem converso mais com ele. Porque eu sei que eu não mereço. Mas eu recebi por graça e pela fé. E Deus tem dado, Deus tem derramado, e Deus tem feito isso com cada um de nós. Amém? O caminho para Deus é o mesmo para todos. Crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele diz, João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... E ninguém vem, não é vai, é vem. Ele é o caminho para o Pai. É Ele que nos apresenta para o Pai com a sua obra redentiva. Fique de pé. Queria que você viesse aqui para frente.